Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez super bem-vindos a mais um vídeo, que na verdade nem é mais um vídeo. Eu já tinha gravado alguns anos antes um vídeo exatamente sobre esse mesmo assunto, Militech, e esse é portanto uma complementação. O que aconteceu foi que na primeira versão desse vídeo, vocês podem até dar uma consultada no link que apareceu aqui em cima, eu cometi dois vacilos ali. Eu deixei duas pontas soltas, os inscritos aqui do canal foram espertos, na mesma hora eles detectaram essas duas pontas soltas, comentaram e aquilo realmente colocou em dúvida o resultado que eu consegui naquela época. Portanto, agora eu vou refazer aquele mesmo teste, porém corrigindo essas duas pontas soltas. Meu nome é Marcos Bucão, eu sou engenheiro mecânico, sou motociclista há mais de 50 anos, você está acompanhando o Garage Vestron. Pessoal, uma coisa super importante a gente deixar clara antes de iniciar esse teste. Por exemplo, no caso do Militech, isso vale para qualquer caso, mas estamos falando de Militech, existem testes conclusivos e testes indicativos. Teste conclusivo é aquele teste que não deixa dúvida nenhuma sobre o funcionamento ou não do produto. Um teste indicativo é um teste que pode indicar que funcione ou não, que possa sugerir que funcione ou não, mas não é um teste feito exatamente dentro das condições reais de funcionamento do Militech dentro de um motor. Portanto, esse teste que eu vou fazer aqui agora, caseiro, ficar bem claro, é apenas um teste indicativo. Seja lá qual for o resultado que ele apontar, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, ele vai simplesmente sugerir que pode ser que dentro do motor o que eu verificar nesse teste aconteça, mas também pode ser que não aconteça. Na verdade, eu particularmente nunca vi, não conheço nenhum teste ou nunca vi alguma matéria que mostrasse de maneira conclusiva, sem dúvida nenhuma, que o Militech funciona ou que não funciona. O que eu já vi foram vários testes sugestivos, indicativos, alguns muito bons, outros nem tantos, mas nenhum totalmente conclusivo. Do mesmo jeito que a gente tem um monte de depoimento, milhares de pessoas falando que funciona, mas outras milhares também falando que não sentiram diferença, portanto, tecnicamente, depoimento não é algo que a gente possa usar como base. Na minha opinião, o único teste que seria 100% conclusivo, que não deixaria dúvida, seguiria esse fluxo, esse modelinho que eu vou mostrar para vocês agora. Para um teste desses, a gente primeiramente precisaria de 4 motores. 4 motores idênticos, exatamente os mesmos motores. Um par, 2 deles, a gente trataria com Militech. Os outros 2 sem Militech. Eu sei que nesse ponto muita gente vai perguntar, mas por que 4 motores? Bastariam 2. Na verdade, você pode fazer o teste com 2 motores, porém, sempre existe uma possibilidade, embora muito pequena, que esses 2 motores tenham pequenas diferenças entre si, devido ao processo de fabricação, qualquer evento na linha de montagem, alguma coisa assim. E isso já poderia colocar em dúvida o resultado do teste. Se você usa 4, essa chance é muito reduzida. Para você ter, por exemplo, 2 motores, se o com Militech tiver um resultado diferente do sem Militech, pode ter uma chance, vamos dizer, de 1 em 100 disso ter acontecido por conta de diferenças originais já do motor. Agora, se 2 motores com Militech apresentarem a mesma diferença de outros 2 motores sem Militech, essa chance de erro passa de 100 para 10 mil. Portanto, é muito mais confiável a gente fazer com 4 motores, 2 pares de 2. Muito bem, então voltando aqui para o diagrama, a gente colocaria esses 2 pares de motor em bancada para funcionar, os 4 exatamente com a mesma carga, exatamente no mesmo regime de rotações, exatamente o mesmo combustível sendo utilizado, exatamente o mesmo óleo dentro do cárter desses motores. E opa, vou dar um outro break aqui. Eu não gosto muito de comentar outros vídeos de outros formadores de conteúdo, tal, respeito a todos, mas com certeza todo mundo agora já está pensando, já está na cabeça com um vídeo que saiu faz pouco tempo de um rapaz que testou o Militech dentro de 2 motores iguais. Na minha opinião, um vídeo muito bem feito. De novo, na minha opinião, o vídeo mais legal que até agora eu vi sobre Militech na internet e o mais próximo do que seria a realidade. Mas eu estou falando mais próximo, por quê? Porque também não é aquilo que eu falei de ser conclusivo. No momento que nesse teste o rapaz drenou
todo o óleo, botou os motores para funcionar sem óleo e teve aquele resultado que ele conseguiu, o que se conclui ali? Que naquelas condições, sem óleo, aquele resultado foi conclusivo. Só que, dentro do motor, o Militec não foi feito para trabalhar sem óleo. O motor foi feito para trabalhar com óleo. A proposta é, se você colocar o Militec, ele vai funcionar melhor, vai funcionar mais e assim por diante. Portanto, com todo respeito àquele vídeo, excelente por sinal, muito bom, o que se provou ali foi uma situação que foi testada, ou seja, drenando o óleo do cárter do motor. Porém, não é isso que vai acontecer no funcionamento real no dia a dia de um motor de alguém que coloque Militec. Vamos continuar lá no diagrama então. Então, voltando aqui para o nosso diagrama, os 4 motores funcionando em bancada, exatamente mesma carga, exatamente mesmo regime de rotações, exatamente mesmo combustível, exatamente o mesmo óleo o tempo todo, trocando naturalmente, mas quando trocar, troca pelo mesmo óleo, exatamente o mesmo ambiente, tudo idêntico. Galera, isso é teste? Não é teste para algumas horas. Isso é teste para centenas, se não milhares de horas, tá? Vai ficar funcionando em bancada por muito tempo para a gente poder chegar num resultado mais conclusivo. Muito bem, depois dessas centenas ou milhares de horas funcionando, iria se pegar esses 2 motores com Militec, faz uma leitura em dinamômetro, faz uma leitura em dinamômetro dos outros 2 sem Militec, abre esses 2 motores, verifica as folgas do motor 1 e 2 que tiveram Militec, verifica as folgas dos motores 3 e 4 que não tinham o Militec e aí se compara esses resultados. Aí realmente vai ser conclusivo. Se um mostrar uma situação diferente nos motores que usaram o Militec dos que não usaram, aí a gente tem uma conclusão. Fica claro, isso não é teste para ser feito por mim ou para qualquer outra pessoa sem equipamento. Isso é teste para ser feito numa FEI, no Instituto Mauá de Tecnologia, no ITA, no Senai. Isso é um teste de laboratório, com bancada, com recursos, tá? Ficar bem claro. Portanto, dito isso, vamos ao meu teste, que é um teste humilde, caseiro, simplesmente indicativo, e o que eu quero tentar mostrar é a parte do atrito, se realmente o Militec reduz o atrito entre 2 superfícies metálicas em movimento. E falando no atrito, onde eu vou me concentrar mais é no que propõe a própria Militec. Dá uma olhada nisso que eles falam, é no site oficial da Militec. Eles falam que o Militec, as moléculas se fixam nas superfícies metálicas em atrito, isso faz com que esse atrito seja reduzido em até 85%. Galera, 85% não é pouca coisa, tá? Portanto, mesmo um teste sendo feito em condições bastante diferentes do que seria dentro do motor, pelo menos algum sinal, pelo menos alguma coisa indicativa de que esse atrito foi reduzido, eu espero que possa conseguir. Vamos dar uma olhada então. Para esse teste, eu vou utilizar 2 rolamentos idênticos, exatamente os mesmos, comprados no mesmo lugar, mesma especificação, mesma marca, mesmo lote, tudo igual. Tirar essas proteções, a vedação deles, porque isso aí pode atrapalhar. Vou deixar só o atrito metálico entre eles funcionando. Vou tirar também toda essa graxa original que vem, não me interessa manter lubrificado, eu quero mostrar atrito metal-metal. Botar ali na panelinha, limpar bem com querosene, até que saia toda a graxa original, e a gente vai ter aqui, portanto, os 2 rolamentos totalmente limpos e totalmente secos. Atrito metal no metal. Agora, deixa eu apresentar para vocês aqui a engenhoca que eu bolei para tentar mostrar esse atrito. A gente tem os 2 rolamentos, numa barra de alumínio, na mesma distância, tá? Os 2 girando livremente. E olha só, antes do teste de verdade, eu vou fazer tipo um pré-teste, tá? Esse vai ser muito subjetivo, é sujeito a muitas variações, mas pode também já dar uma certa indicação. Dá uma olhada no que acontece quando eu rodo esses 2 rolamentos, os 2 estão sem Militec, os 2 totalmente limpos e totalmente secos. Botar os 2 para rodar, tentar fazer a mesma força exatamente. Os 2 ali girando. Vamos ver quem para primeiro. Parou praticamente junto.
1/8 de volta a mais esse rolamento da direita. Tira a teima. Vamos fazer de novo, tá? Aplicar a mesma força. Vamos ver se novamente não vai ter diferença entre o embalo dos dois. Igual. Parou junto de novo. Um pouquinho mais agora no outro rolamento. Bom, a gente viu nesses dois pré-testes que não teve diferença maior no giro dos rolamentos nenhuma, tá? Eu sei que isso varia muito, eu posso ter colocado mais força num dedo do que no outro, mas, gente, nós estamos falando de dois rolamentos que giraram ali dezenas e dezenas de vezes e a diferença não foi de nem 1/4 de volta, foi muito pequena. Então a gente já pode sair para a experiência partindo do princípio que esses dois rolamentos estão com atritos exatamente iguais. Legal. Agora, indo para o teste propriamente dito, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho duas moedas de 10 bolivares, é a moeda venezuelana, foi a moeda menor, a mais levinha que eu achei, para vocês compararem com uma moeda de 5 centavos, por exemplo, ela é menor e mais fina, é uma moeda levíssima. E como vocês podem ver na foto, elas estão com um pequeno fio de nylon amarrado. Aí eu vou mostrar qual que vai ser a ideia do teste. O princípio do teste é muito simples. Eu vou enrolar a linha de nylon em cada um dos dois rolamentos com a moedinha da ponta. Quando essa moedinha descer, ela vai desenrolar o nylon, tá? A moeda que descer mais rápido, naturalmente, vai estar no rolamento que tem menos atrito. Quanto mais rápido descer, menor o atrito nesse rolamento. Quando eu soltar os dois, a gente vai medir, vai ver qual que chega primeiro. Vamos lá então, o primeiro teste sem Militech, uma marcação, um X no rolamento da esquerda, só para a gente saber quem é quem depois. Soltou, a gente já vê aí os dois descendo juntos, está igual. Vamos ver um close, câmera lenta, aparece as duas moedas, está chegando praticamente junto, chegou junto. Como vocês viram, foi fração de segundo o que aquela moedinha com X chegou primeiro, ou seja, a gente não pode considerar que os atritos estão diferentes. Ali uma mosca que tenha voado um pouquinho mais perto de uma poderia ter mudado o resultado. Mínima a diferença, irrelevante. Portanto, a gente agora vai para o teste sabendo que esses dois rolamentos são idênticos e os dois de fábrica já saem exatamente com o mesmo atrito entre si. Ok, então o que eu vou fazer? Vamos tirar os rolamentos aqui da nossa engenhoca, vamos colocar os rolamentos lado a lado e vou fazer uma marcação nos dois para a gente saber quem é quem. Nesse conjunto que estava com a moedinha que tinha o X, eu vou fazer uma marca com tinta preta em volta também. Na outra moeda sem o X, no rolamento eu não vou fazer marca nenhuma. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar Militech no rolamento que não tem a marquinha de tinta e não tem o X na moeda. Esse rolamento vai usar Militech. O outro rolamento, aquele que tinha uma marquinha X na moeda, eu vou passar uma tinta na lateral, não vai influenciar em nada, só para a gente saber quem é quem. Esse vai ser o rolamento sem Militech. Inclusive, pessoal, eu vou fazer o tratamento com Militech no rolamento daquela moeda sem a marcação de X, porque foi aquela moeda que chegou um pouquinho depois, ela foi um pouquinho mais lenta. Então vai reforçar o teste. Se antes do teste a moeda que chegou atrasada, depois com o Militech chegar na frente, vai ser uma certeza, vai ser um indicativo maior ainda do funcionamento. Tá? Eu tinha que escolher uma das duas, eu escolhi, portanto, a moedinha sem o X e o rolamento que estava junto com ela, que é o rolamento que não vai ter marcação nenhuma. Vamos para o teste então. Eu vou começar o teste colocando 50 ml de óleo em duas latinhas. Tá? Estou usando um óleo, é um Mobil que eu uso na minha moto, tá? Um 10W40, um óleo bom. Estou colocando exatamente a mesma quantidade, 50 ml, nas duas latas. Tá ali. E agora vou aplicar o Militech só em uma delas. Você vê que a embalagem selada, tá? Comprei só para fazer esse teste. Vamos aí tirar o lacre, não tem dessa de Militech vencido, nem que já tenha sido usado. Vamos agora falar um pouquinho sobre a concentração de Militech que eu vou colocar no óleo que eu vou testar, que eu vou tratar o rolamento. Tem uma pequena diferença de informações no próprio site da Militech, dá uma olhada. Eles falam, em carro, você usa um frasco de 200 ml para 4 litros de óleo, dá 5%. Já em motocicleta, eles falam no frasco de 40 ml para até 1 litro de óleo, que aí já dá 4% de percentual, um pouquinho menos. A razão disso, na minha opinião, é bem lógica, tá?
A primeira é que fala que esses 40 ml de moto é para motos que usam até 1 litro de óleo. Pode ser um pouquinho menos, portanto é melhor colocar um pouquinho menos também nessa concentração. Também por conta de que moto, o mesmo óleo que banha o motor, banha a embreagem. Portanto, a gente não pode sair aí arriscando muito a reduzir atrito, a torto, a direito, que pode talvez comprometer o funcionamento da embreagem. Portanto, estão sendo cautelosos e falando para usar uma dose um pouquinho menor de Militec no caso de motocicleta. Como esse meu rolamento não tem nada a ver com motor de moto, na verdade não tem nada a ver com motor nenhum, é só um teste de atrito caseiro, eu vou já colocar os 5% mesmo, que é já para usar a dosagem maior para evidenciar melhor ainda o resultado. Vamos nessa. Vou usar uma seringa, vou retirar ali 2,5 ml do Militec, que é para dar aquele 5%. 50 ml de óleo, 2,5 de Militec, 5%. Vou colocar o Militec nesse rolamento sem marca nenhuma. Você vê que o outro está com a borda preta. Vou usar no rolamento que não tem nenhuma marquinha na borda. Coloco ali o Militec no óleo, lógico tem que dar uma misturada. Se minha mulher me pega misturando o óleo com a colher dela, vamos lá. Rolamento sem marca no Militec, rolamento com a marquinha preta, não tem Militec. Então aí os dois prontos para o teste. Tem também um outro detalhe que a gente tem que seguir, está lá nas instruções no site da Militec, para que essa absorção, para que o Militec funcione, isso tem que ocorrer fazendo o tratamento inicial entre 38 e 66 graus Celsius, ou seja, a gente precisa aquecer a peça para que essa integração do Militec junto à parte metálica seja eficiente, portanto vamos nessa, vamos aquecer. E meus amigos, nesse detalhe do aquecimento é que foi um dos dois vacilos, uma das duas pontas soltas que eu falei no começo do vídeo que pôs em dúvida o resultado do primeiro teste que eu fiz lá alguns anos atrás. Quando eu aqueci, daquela vez, eu aqueci somente o rolamento com Militec, não aqueci o outro. Então o pessoal, com razão, questionou porque falou que poderia ter qualquer tipo de dilatação residual. Se um teve tratamento de calor, o outro não, o resultado pode ter sido diferente, não por causa do Militec, e sim porque um foi aquecido e outro não. Portanto, nesse o aquecimento vai ser rigorosamente igual nos dois rolamentos. Vamos dar uma olhada. Está ali o fogo, forno aceso. Se minha mulher já queria, por causa da colher que eu usei no óleo, imagina se ela me vê colocando Militec dentro do forno dela. Então é isso, uma meia hora depois, rezando para minha mulher não me pegar em flagrante usando o forno dela, chegou a hora da gente tirar o Militec aqui do forno. Os dois foram aquecidos exatamente ao mesmo tempo. Tira aqui uma latinha, cuidado para não queimar a mão. Tem os dois. Eu ainda vou com o Militec bem quente ainda, perdão, com o óleo ainda bem quente, dar um giro nas duas para dar uma espalhada, porque pode ser que parado não tenha penetrado por igual. Aí sim, vou tirar os dois e vou deixar drenar todo o óleo, deixar sair todo esse óleo que está impregnado. Agora, pessoal, nesse momento eu vou corrigir o outro vacilo, a outra pontinha solta que eu tinha deixado no primeiro vídeo que eu gravei. No primeiro vídeo eu usei os dois rolamentos, tirei o óleo, drenou, mas não limpei o rolamento. Então o que o pessoal alegou com razão? Aquela pequena película residual do óleo que ficou no rolamento, o óleo que foi misturado com o Militec é mais fino, era uma mistura um pouco menos viscosa, que portanto gerava uma resistência um pouco menor. Então isso pode ter mascarado o teste e pareceu que o rolamento com Militec tinha menos atrito, não por causa do tratamento, e sim porque o filme de óleo ainda residual era um filme mais fino. Então, para evitar isso, eu vou limpar totalmente os dois rolamentos, vou deixar os dois secos completamente, sem óleo. Ah, e muito importante, antes que alguém fale, pô, mas aí você tirou o Militec. Não tem dessa de tirou o Militec. Militec não é um aditivo de óleo. Militec é tratador de metal, é condicionador de metal. A proposta do Militec, vamos dar uma olhada aqui no próprio fabricante, o que eles falam.
Aqui a própria Militec fala, suas moléculas se fixam nas superfícies metálicas em atrito. Moléculas se fixam. Vamos para outro quadro aqui. Olha o que a Militec fala. As moléculas do Militec se fixam na superfície metálica por absorção. Aí embaixo eles explicam. Absorção é a fixação de molécula de uma substância na superfície de outra. Ou seja, pessoal, não é uma formação de película, não é um filmezinho de óleo que fica ali para melhorar. É absorção molecular. É uma molécula se integrando na outra. Finalmente a gente tem essa outra informação da própria Militec. O produto permanece absorvido às peças independentemente das trocas de óleo. Ou seja, é uma integração molecular que vai sofrer um calor imenso, altas temperaturas dentro do motor, você troca óleo, tem atrito e aquilo está ali impregnado. Então, dá um tempo. Se alguém falar que limpar um rolamento com detergente neutro vai tirar o Militec, vai remover o Militec, para o bonde que eu quero descer. Aí então a proposta do produto está completamente furada. Vamos lá então. Detergente de cozinha super neutro, vou colocar os dois, não vou nem esfregar. Vai ser tipo enxaguar só para tirar todo excesso, todo aquele finalzinho de óleo que pudesse ter num ou no outro rolamento. Estou agora com os dois totalmente limpos e totalmente secos. Lembrando daquelas marquinhas, esse rolamento que tem a borda preta não tem Militec, o que não tem nada tem Militec. Vamos lá então para o teste. Antes da gente ir para o teste da moeda, que na minha opinião é mais conclusivo, vamos dar uma comparada naquele pré-teste que eu tinha feito, aquele que a gente roda, gira o rolamento com os dedos, vamos ver se um vai girar mais do que o outro. Vamos nessa. Eu tenho aqui na minha direita, é o rolamento sem Militec, está em preto ali a borda. Do outro lado, do lado esquerdo, o rolamento que foi tratado com Militec. Vamos botar os dois para rodar. Procurei fazer o melhor possível para fazer igualzinho o embalo. Vamos ver. Parou o sem Militec, o com Militec rodou um pouquinho mais. Vamos ver novamente, tentar mais uma vez, ver se repete. Pode alternar também. Já está parando sem Militec, parou agora, o com Militec rodou visivelmente mais. Outro tirateima, vamos tentar, terceira vez. Bota os dois para rodar. O que parar depois é o que tem menos atrito. Parou sem Militec, segue rodando, parou agora o com Militec. Bom, pessoal, é aquela coisa que eu falei, é subjetivo, mas sugere bastante nesse caso que funcionou. Vocês viram, o rolamento que foi tratado girou várias voltas a mais. Eu sei que isso não tem conclusão nenhuma, a força que eu coloquei no dedo pode ter sido diferente, meio difícil, porque da outra vez foi igual e dessa vez as três se repetiram. Uma outra coisa que depois eu fiquei pensando foi o seguinte, pode ter alterado o resultado sim. Eu usei os dois dedos. Esse meu dedo aqui é maior do que esse. O dedo que eu usei para dar o embalo no rolamento com o Militec era um dedo um pouquinho mais comprido, sei lá, pode ter causado algum efeito. Mas, de qualquer maneira, o que eu vi aqui sugere que o rolamento que foi tratado com o Militec estava mais solto, estava com menos atrito. Vamos agora para o teste da moeda. Antes da gente começar, vamos identificar direitinho quem é quem. A gente tem aqui na foto, do lado esquerdo, é aquele rolamento com a marca preta, com a moedinha com X. É o rolamento que não foi tratado com Militec. Do outro lado, é a moeda sem nenhuma marcação, é o rolamento que foi tratado com Militec. Portanto, o rolamento com Militec está do lado direito. Vamos lá então, hora da verdade. Vamos ver se acontece alguma coisa diferente aí nesse teste. Vamos soltar. Militec está do lado direito, hein? Vamos largar, largou. E já deu para ver, nitidamente desceu na frente. Vamos confirmar no câmera lenta, mais em close. Olha só, a moeda do lado direito, o rolamento que foi tratado com Militec, mostrou bem menos atrito mesmo. Então, pessoal, o que aconteceu é que se repetiu exatamente o mesmo resultado que eu tive naquele teste. De novo, está aí o link se vocês quiserem confirmar. Há 2 anos atrás, mais 2 anos atrás, eu fiz um teste e deu exatamente a mesma coisa. O rolamento que foi tratado com Militec mostrou, sim, que tinha menos atrito. Nada absurdo, nada nem perto desses 85% que falam, mas no teste mostrou que sim. Agora, o que acontece?
Dá para afirmar, então pode usar tranquilo porque funciona? Não, de jeito nenhum. Eu não posso afirmar nada porque esse funcionamento foi num rolamento sem carga nenhuma, uma moedinha, tá? Temperatura ambiente, sem pressão, sem temperatura. O que é conclusivo nisso? Que nas condições do teste, com esses rolamentos, o rolamento que foi tratado com o Militec apresentou de maneira até bastante conclusiva um atrito menor do que o rolamento que não foi tratado com o Militec. Agora, por favor, ninguém está falando que se colocar num carro, dentro de um motor, alta temperatura, altas cargas, tudo completamente diferente, o resultado vai ser o mesmo. Nada disso. De novo, esse é um teste apenas sugestivo de funcionamento e só mostrei que nesse rolamento, nas condições do meu teste, o Militec sim funcionou. Meus amigos, chegamos no final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O espaço está aberto para os comentários. Se você gostou, deixa aquele like que é legal, sempre fortalece o canal. Se ainda não conhecia o Garage Vestron, se ainda não está inscrito, se inscreva, que esse é um canal para a gente fazer isso, debater, conversar sobre qualquer assunto que envolva nossa paixão em comum, que é motocicleta. Tchau, logo mais tem mais um.